Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar aqui de concorrência dentro do Elixir, né? E o que vem a ser isso de concorrência, né? Concorrência é um dos pilares da linguagem, assim como tolerância a falhas. Tolerância a falhas, a gente está prolongando esse assunto, né? Mas a gente já falou um pouquinho sobre isso através do tratamento de erro, né? Obviamente a gente vai abordar muito mais quando a gente tiver trabalhando ali com supervisors, e aí com esses supervisores, né, esses workers e supervisores, né, em português brasileiro, né, supervisores e trabalhadores, né, dentro de um código Elixir, a gente vai ver essa tolerância a falhas na prática, né? Então a gente vai abordar aqui um tema que é realmente importante, que é a concorrência, e entender um pouco dessas funções nativas que a gente abordou em vídeos anteriores. Por exemplo, o spawn, né, é uma das funções mais básicas ali dentro do Elixir para criar um processo rodando em background. Eu já abri aqui o meu VS Code, tá? E a gente vai criar aqui um projeto Mix New Elixir 23. Projeto criado, vou entrar na pasta Elixir 23, dar um clear, rodar um EX, aliás, EX-S mix. Aí a gente roda aqui o nosso projeto, certo? Deixar rodando aqui embaixo por enquanto, apagar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma função simples de soma, tá? Muito bem, aqui eu vou recompilar, dar um clear primeiro, recompilar aqui o meu projeto, dar um clear. Então, se eu rodar o Elixir 23, soma, precisa de dois argumentos, 2 e 3, e deve dar 5. Perfeito, isso aqui é uma função simples, né? A gente não está rodando nenhuma tarefa em background, nada, né? Essa função ela é rodada diretamente e devolve a minha resposta aqui na sequência, tá? E a gente quer, então, que essa tarefa seja executada em background, né, para que o meu EX, o meu shell aqui fique livre para eu fazer outras coisas. Então a gente roda o spawn. O spawn, né, ele coloca a função em background. A gente pode utilizar ali no spawn, vou até ver a documentação aqui junto com vocês, tá? A gente consegue colocar uma função anônima dentro do spawn, ó. Aqui o exemplo, ó, tem uma função anônima dentro do spawn, ou também podemos apontar diretamente para a função existente dentro do spawn, sendo que o primeiro argumento é o módulo, o segundo é o nome da função e o terceiro são os argumentos da função que eu vou chamar. Eu vou chamar desse jeito, tá? Então clear, então eu vou fazer o seguinte, spawn, minha função aqui no Elixir 23 tem dois argumentos, tá? No Elixir 23 essa função, e eu vou chamar a função soma, que tem 2 e 3 como argumentos, primeiro e o segundo argumento ali. Bom, executou, né? Executou minha função, mas interessante aqui, ó. Ele executou minha função, mas não me devolveu o resultado na minha tela, porque ele simplesmente não retorna na tela, né? Ele retorna o valor, mas ele não imprime na tela. Então, imagine essa tarefa sendo executada em background e ele exibe lá o retorno em background e não nessa tarefa principal, que é o meu EX. Para a gente ver o resultado, eu posso utilizar aqui um IOPuts, porque o puts ele tem como device aqui a própria saída da tela, né? Então a gente consegue ter esse resultado. Eu vou colocar aqui esse resultado como um string, tá? Porque o IOPuts ele recebe um string, e aí eu vou fazer assim. Podia fazer assim também, né? Então, string result. E agora a gente vai poder, depois que eu recompilar, né? A gente vai poder ver esse resultado aqui na minha tela por conta dessa função IOPuts, tá bom? Então o spawn ele faz exatamente isso, ele executa a minha função em background, é isso que esse spawn faz. Um detalhe importante aqui, perceba que quando eu faço um spawn, ele devolve sempre um PID, né, um PID. Esse PID é o identificador do processo, certo? Então quando eu executo isso aqui, eu estou executando paralelamente um processo, né? Ou seja, perceba que eu executei vários processos. Eu tenho aqui uma função chamada process alive. Se eu não me engano, essa função ela vai ela entra com PID e devolve um booleano, tá? Então eu vou utilizar este processo da linha 7, da linha 8 para saber se eles ainda continuam existindo, e da linha 10.
Tá bom? Então vamos lá, process alive. E aí, como é que eu acesso a linha no IEX? Eu acabei não mostrando, né, no vídeo que eu falei um pouco mais dos helpers do IEX, mas a gente acessa uma linha simplesmente digitando V e colocando o número dessa linha aqui. No caso, eu quero acessar a linha 7, ou seja, eu quero acessar o resultado da linha 7. E o resultado da linha 7 era esse PID aqui. Então, o V7 vai me trazer aqui o resultado da linha 7. E aí ele verifica se esse processo está ativo, né? No caso, ele não está ativo, ele está falso, ele morreu, né? Ele executou e morreu, porque terminou seu motivo ali de existência, né? Então, se eu colocar no 10, se eu não me engano, o 10 é o último spawn que a gente fez, também está falso. Agora eu vou dar um clear e a gente vai ver uma outra ação aqui. Já entrando mais dentro desse esquema de processos, né? E também entendendo que tudo dentro do Elixir ali, ele trabalha em cima de processos, porque o Erlang ele foi construído para trabalhar dessa maneira, né? Cada coisa ela tem lá o seu processo exatamente pensando em concorrência, exatamente pensando em que o sistema não pode quebrar, né? O processo pode quebrar, o processo pode morrer, né? Mas o sistema em si, como um todo, ele não pode quebrar. Então, pensando nessa ótica que tudo é processo, né? Todas essas nossas funções ali, elas se tornam processos, né? E dá até para dividir em duas etapas, né? Uma linguagem funcional, né? Assim, sequencial, né? Que a gente consegue construir nosso código de maneira sequencial. E aí tem o processo, né? Ou seja, a gente pode jogar determinadas funções para um processo em background, para um outro processo, exatamente para ele executar ali concorrentemente a coisa, né? A função ou a ação que a gente ali precisa, né? E aí a gente vai ver aqui que além de cada coisa ser um processo, eles passam informações entre os processos, eles conseguem se comunicar. E como é que eles se comunicam? Através de passagem de mensagem, né? Através de mensagem. Então, como é que eu vou desenhar aqui a minha função? Como é que eu vou escrever a minha função de forma que eu consiga receber uma mensagem e daí executar alguma coisa, né? Deixar no claro, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um processo que vai ficar responsável por executar a soma. E aí outros processos, outras ações podem chamar esse processo para devolver o resultado. Como é que funciona isso? E isso tudo passando esses argumentos através de mensagens, né? Trocando mensagens como se fosse um WhatsApp, né? Um processo se comunicando com outro através de mensagens e aí tendo ali as suas respostas dessa forma. Tentando aqui trazer um pouco de contextualização até para ficar mais fácil o entendimento disso, tá? Então vamos criar aqui uma função dentro do mesmo módulo Elixir 23, né, de escuta. E esse escuta não vai ter argumentos, mas ele vai ter aí ficar esperando uma nova mensagem, vai ficar escutando, ver se alguém fala, né, ver se alguém manda uma mensagem para ele. E a gente utiliza a seguinte palavra-chave, que na realidade é uma função, certo? É o receive, e a gente utiliza aqui um padrão, né? Dependendo do padrão, ele vai executar alguma coisa, né? Então a gente pode botar só a mensagem aqui, mensagem. E aí eu vou botar outputs. Então, padrão, na verdade, não tem padrão, é a própria mensagem, tá? É importante perceber que toda vez que eu executo, eu rodo essa função receive, ela vai ficar aqui escutando, né? Vai ficar esperando uma nova mensagem. Então ela só vai exibir isso aqui quando realmente tiver recebido alguma mensagem. Eu vou colocar um IOPuts aqui, só para a gente ver. Vou colocar execução encerrada. Então basicamente, quando essa função receber uma mensagem, ela vai imprimir na tela essa mensagem e depois vai terminar a minha execução ali, tá? Então é isso que vai acontecer. Então eu vou subir essa função, já compilei, né? Vou subir essa função no spawn, ou seja, no processo em background, porque eu não quero ele aqui, eu não vou usar parênteses, tá? Elixir 23, escuta, não tem argumentos. Pronto, ele subiu nesse PID, né? Eu acabei não salvando essa informação não variável, mas eu vou salvar aqui o valor da linha 17. Pronto, então meu PID, né? Meu PID aqui, meu PID, ele tem o nome desse processo, é a referência desse processo que está executando aqui, essa escuta.
Agora eu vou mandar uma mensagem para esse processo. Como é que eu faço? Eu uso essa função chamada send. E aí eu coloco o PID e a mensagem que eu quero mandar, né? Olá, processo. O que aconteceu? Eu mandei o olá, processo. Ele recebeu a mensagem olá, processo. E ele executou essa informação. Ele não disparou a nossa execução encerrada. Será que eu tinha recompilado, hein? Vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos dar um spawn aqui. Esqueci de salvar o PID de novo, né? A linha 22. E eu vou executar aqui de novo o send PID olá, processo. Pronto, agora sim. Realmente eu não tinha recompilado. Se eu tentar mandar essa mensagem de novo, o que vai acontecer? Ele não vai chegar porque o meu processo não existe mais. Ele morreu. Vendo? Esse processo morreu porque ele chegou no fim da execução dele. Vamos iniciar o processo novamente só. Vou botar o PID dessa vez, né? Só para a gente ver o seguinte, ó. Eu tenho o PID, agora é o 295. Lembra que na outra vez era 286, ó. Agora é o 295. 295 e eu quero ver como é que está esse processo, né? Se ele está vivo ou se ele está morto. Process alive, PID. Então está vivo porque está lá esperando a mensagem. Vou mandar uma mensagem. Send PID, olá processo vivo. Olá processo vivo é o que eu imprimi aqui, né? E aí ele encerrou a execução e o meu processo está morto, né? Como é que a gente mantém esse processo vivo o tempo todo? A gente coloca um escuta aqui novamente. E aí vai ser toda vez que eu termino aqui, né? Ou seja, que eu recebo a mensagem, ele volta para fazer o loop. Então isso aqui fica em loop. Fazer um loop dentro do Elixir é um problema? Não, não é. Ele é feito para fazer loops. O meu PID é o 322. Vou usar o processo alive, está vivo. Vou mandar uma mensagem. Então o meu processo está vivo. Será que ele está vivo ainda? Vamos fazer um processo alive de novo. Está vivo ainda. Posso mandar outra mensagem. Percebam então que eu consigo mandar as mensagens que eu quiser, que ele vai me devolver a informação ali, tá bom? Porque ele vai continuar vivo, né? E até o momento que eu possa matar ele. Mas o que a gente precisa ver aqui, com esse exemplo, é que eu passo mensagens e aí ele vai escutar alguma coisa. Eu também posso passar aqui, não um texto, né? Eu posso passar uma tupla aqui. E a minha tupla vai ser soma. E eu vou colocar o A e o B. Então, minha tupla tem 3 elementos. É o soma, A e B, e vai fazer com que eu execute a soma aqui, ó. Soma A, B. Então, deixa eu recompilar aqui, né? E tá, detalhe. Essa mensagem aqui está muito genérica, então ela vai sempre ser executada porque a execução do pattern match é de cima para baixo, né? Então, vou botar ele embaixo, aqui. E aí meu soma vai conseguir ser executado. Deixa eu dar um recompilado. Como o meu processo está rodando lá em background e está um loop eterno, provavelmente se eu executar, ele fez o hot reload, né? Então provavelmente se eu executar isso aqui, ó, soma, é possível que não pegue da primeira, certo? Da primeira vez. Mas vamos ver, pode ser que eu esteja equivocado e se tiver, tudo bem. Pronto. Perceba que eu mandei então a tupla que ele exigia e simplesmente ele não reconheceu aqui porque ele estava executando e eu recompilei, então ele não atualizou lá porque já estava rodando em background. Então eu vou sair aqui, dar um EXMix novamente, né? Tá totalmente limpo meu EX novamente aqui. Eu vou dar um spawn, um PID aqui, dar um spawn, vou colocar Elixir 23, escuta, argumentos 0. Ok, agora eu vou dar um send PID, soma 1, 2. Claro, botar uma vírgula. Ok, 1, 2. Então, realmente ele devolveu aqui o nosso resultado, que é a soma de 1, 2. Tá aqui, ó. Certo? Ele devolveu o resultado que é a soma, né, aqui pra gente, tá? Esse send, né, só pra gente tirar a prova dos 9, né, ó, ele sempre vai devolver o argumento que ele tá querendo enviar, tá? Então não se preocupe com isso. Toda função em Elixir ela vai retornar alguma coisa, né? Ela sempre retorna,
Você não precisa botar uma palavra-chave return para retornar alguma coisa, ela sempre vai retornar. Então uma função send, ela vai retornar o elemento, a mensagem, né, que é o elemento principal ali. Tá? Então não se preocupe com isso. Muito bem, então a gente já conseguiu entender que dá para fazer um loop e dá para trabalhar em background dessa maneira, né? E aí a gente viu lá no vídeo sobre tratamento de erros que se um processo morrer, a gente consegue receber essa mensagem, né? A mensagem que aconteceu um erro lá, que ele morreu e tudo, né? Aqui, por exemplo, eu vou colocar um exit aqui, e o que vai acontecer? A gente vai recompilar. Vou sair daqui, né? E entrar de novo, só para evitar qualquer surpresinha. Spawn, pid, spawn, elixir23, escuta e argumentos 0. Send, pid, olá. Morreu. Certo? O processo morreu. Process alive. Morreu. Não existe mais. Mas a gente não ficou sabendo, né? Morreu e a gente não soube que esse processo morreu, né? Por isso que existe essa função que é o spawn link. O que ele faz? Ele vincula o processo que chamou esse spawn link ao processo que ele está abrindo. Então é como se tivesse o processo pai. Vou colocar aqui embaixo só como comentário, inclusive, né? Processo pai, que é o meu IEX no caso, processo pai, e aí eu tenho processo filho, que vai ser o meu escuta, né? Elixir23 escuta vai ser o meu processo filho, certo? E aí quando esse processo filho ele morrer, ele vai disparar uma mensagem do processo pai e o processo pai vai ficar sabendo, olha, realmente ele morreu, né? Aqui a gente não está sabendo. Então esse spawn link ele faz isso, ele vincula o processo filho ao processo pai de forma que o pai saiba que o filho morreu ali, nesse caminho, né? Então vamos fazer aqui, eu vinculei, usei o spawn link, a única coisa que mudou foi realmente adicionar esse underline link aqui, ficou spawn link. E aí eu vou enviar um send pid olá de novo. E agora ele devolveu olá e avisou pra gente que o processo tinha morrido, certo? Então esse spawn link ele é muito útil nesse caso. A gente consegue saber que ele morreu. Obviamente depois a gente consegue, sabendo que ele morreu naturalmente, agora eu sei que ele morreu, eu vou iniciar ele novamente e vou executar novamente. Ele morreu de novo, vou iniciar novamente e vou, né? Ele vai sempre morrer, né? Porque tem um problema lá, ele não está conseguindo se recuperar. O problema é a própria razão de existência dele, que ele terminou ali, né? Daí a gente coloca o escuta e aí ele vai fazer em loop e não vai mais morrer. Tenho que recompilar naturalmente, né? Vamos fazer aqui e enviar o pid. Ele não morreu mais, Então, para isso que serve esse spawn link, para sinalizar ali o processo pai do que está acontecendo com o processo filho, quando acontecer algo com o processo filho. Uma coisa até interessante, né? E vale a pena falar aqui sobre isso, é o seguinte, vou desfazer aqui e vou recompilar novamente. Aliás, tenho que sair porque o processo está rodando em loop, né? Daí fica mais fácil de a gente começar do zero e mostrar isso. Vamos executar de novo, PID, spawn, link, elixir23 e executamos. Faltou igual aqui, tá? Pronto. Então, PID, dá um clear, PID ele é 165 e a gente vai enviar uma mensagem. O que acontece? O processo filho morreu e ele sinalizou, não só sinalizou, mas também ele matou o processo pai, né? É isso que está acontecendo e aí eu não falei isso para vocês, né? Então ele morreu e matou o processo pai e o processo pai se restaurou e voltou aqui do zero em termos de linha, mas ele tem um histórico, né? Só restaurou aqui, iniciou do zero o meu IEX, tá? Então o
que acontece? Por que acontece isso? Porque o processo PID não existe, né? Ele reiniciou do zero, então vou ter que iniciar de novo o meu processo filho. Viu? Morreu, iniciou o elixir do zero. Então, iniciou aqui de novo, morreu, iniciou aqui do zero. Foi o que a gente viu naquela hora, né? Mas isso aqui está matando o meu processo pai. Ele está matando o meu processo pai. Ou seja, eu estou matando não só o 178, mas 176. Certo? Quem é o 76? Vamos usar aqui o self. O self, ele me devolve a identificação do processo atual. O processo atual é o próprio IEX. Perceba que o número desse processo é 186 e a gente vai criar aqui o processo filho, que é 183, e vamos executar uma função mensagem aqui. O que aconteceu? Ele deu um exit no processo 186 porque o processo filho morreu, certo? O processo filho morreu, ele também matou o processo pai, e aí o que aconteceu foi que ele resetou aqui o IEX, tá? Então, entendam esse tipo de vínculo, né? Ou seja, um vínculo que matou o processo pai. Mas se a gente não quiser que isso aconteça, a gente precisa trabalhar com uma função específica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova função aqui, iniciar, e esse iniciar ele vai spawn link, módulo atual, que é o módulo 23, né? O escuta, que é a função que eu quero, e nenhum argumento. Então ele vai rodar isso aqui. Em vez de a gente ter que digitar aquilo, né, ele vai mandar uma mensagem aqui, né? Timer sleep milissegundos. Vou botar aqui 1 segundo, tá? E vou mandar uma mensagem para esse processo aqui. Mensagem é olá. Então o que vai acontecer? Eu inicio o processo, ou seja, a minha escuta em um processo em background. Eu espero 1 segundo e depois eu mando uma mensagem, tá? Vamos recompilar isso e vamos executar elixir 23 iniciar. Viu que demorou 1 segundo ali? Então ele mandou um olá e aí matou tudo, né? Porque eu executei no meu IEX essa função aqui, tá? Só que a gente não pode fazer com que isso aqui morra. Tudo bem, o processo filho morreu, mas não necessariamente preciso matar o meu processo pai, né? Eu tenho que conseguir interceptar esse tipo de acontecimento, né? E para isso a gente tem aqui o process flag. Então o flag que a gente vai registrar aqui, né? Então esse trap exit, ele vai interceptar quando algum processo interno morrer. A gente vai criar aqui uma função que vai receber quando algum processo aqui acontecer de morrer, tá? Então a gente vai fazer essa função receive. E já veio com um padrãozinho aqui legal, né? E aí eu vou colocar aqui exit, que é um átomo. E esse aqui é o PID, né? E esse aqui é a reason, a razão de ter morrido lá o processo ou algum processo, tá? Eu vou colocar aqui processo. E eu vou pegar o PID, certo? Até pra gente saber. O PID, certo? Até pra gente saber. E a razão. Então, se acontecer alguma coisa, ele vai pegar e vai devolver pra gente, tá? Vamos recompilar aqui. Vamos executar de novo. Tá. A gente não consegue colocar esse PID aqui dentro de uma string de uma maneira simples, tá? Processo encerrado, o motivo, vamos aqui recompilar. O PID não está usado, eu vou tirar aqui, né? E vamos ver o que vai acontecer. Processo encerrado, motivo normal, né? Ou seja, ele foi encerrado com exit. E eu interceptei e não matou o meu IEX, certo? Essa é a vantagem desse process flag, né? A gente consegue interceptar ali a saída. Percebam que a gente está começando a entrar aqui em assuntos um pouco mais avançados. No entanto, que existe dentro desse assunto, apesar de ser avançado, uma simplicidade, né? A gente pensar em processos, background, pensar em elementos, pensar em concorrência dessa maneira acaba ficando mais fácil e mais simples, porque todo o trabalho duro, né, foi pensado ali, foi construído dentro da BIM, né, que é a máquina virtual do Erlang, né. Existe também uma função aqui que a gente vai utilizar agora,
ela observa o processo filho, mas sem necessariamente destruir o processo pai, né? Isso funciona da seguinte forma: eu vou tirar isso aqui daqui, vou manter isso ali, né? Vou modificar aqui o spawn link para spawn monitor. Então, o spawn monitor ele fica escutando, fica observando esse processo, né, o que acontece com ele, mas não afeta diretamente o processo pai. Apenas eu tenho como resposta, né? Esse monitor devolve um PID e uma referência. E a gente consegue interceptar ou observar os acontecimentos aqui, né? É a referência. Muito bem, vamos executar novamente. Tem uma referência aqui, mas que essa referência eu não preciso dela, então vou colocar um underline na frente. Então, ó, eu não estou utilizando o trap, né? Mas eu consigo ver o que está acontecendo com esse processo, e aí, baseado nisso, eu consigo fazer qualquer coisa, né? Baseado no processo morreu, eu consigo analisar ali o que acontece com ele, tá? Não necessariamente eu preciso conhecer o que ele devolve, né? Eu posso colocar aqui mensagem, porque daí eu consigo inspecionar e observar o que tem realmente ali dentro, tá? Eu tirei o razão, né? Vou tirar daqui e vou recompilar. Vamos iniciar. Então, olha só, ele me deu um exit, um PID e o morreu, que é a minha razão, né? Legal. Vamos ver mais algumas coisas aqui distintas, tá? Vou criar mais umas funções aqui embaixo que a gente vai trabalhar aqui com outras coisas, né? Mas duas coisas que tem dentro do Elixir já são funções realmente do Elixir que eles fizeram, que a comunidade já fez, e aí isso está no core do Elixir, tá? Uma é o agente, que a gente vai falar agora, e depois a gente vai falar de tarefas. Então, o agente, o que o agente faz? Ele é uma abstração dos processos em segundo plano que armazena o estado, certo? Ou seja, eu consigo armazenar informação dentro dos agentes, né? E como é que eu trabalho com um agente? Né? Eu vou limpar aqui minha tela. Na realidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou matar o processo e começar um IX novamente. Eu vou começar um IX -s mix, e nesse IX a gente vai inicializar um agente, tá? Um agente ele vai ter a seguinte forma, né? Lembra, o agente ele armazena estado, então a gente precisa definir um estado inicial para esse agente, tá? Então vou fazer a seguinte tupla aqui para garantir que o nosso agente está inicializado, né? Se ele retornar ok agente é porque deu certo, né? Agente start link. Esse start link a gente vai ver muito, porque quando a gente for trabalhar com OTP diretamente, o OTP a gente vai entender melhor porque start link, né? E o agente ele na realidade é uma abstração ali do Gene Server, né? Que é ali um fundamento dentro do OTP, né? Que é a grande biblioteca ali do Erlang, né? Que com ela foi possível fazer todo o sistema de comunicação e tal. Mas inicialmente vamos inicializar um agente. Inicializar um agente é colocar um estado dentro dele, e aí a gente faz assim: uma função anônima, e vou botar um estado que é uma lista, certo? Então inicializamos o nosso agente que tem 1, 2, 3 ali como estado, e aí a gente consegue obter esse valor informando ali o PID do agente, né? E uma função para mapear os valores recebidos, tá? Vou colocar uma função anônima aqui, ó. Ou seja, cada valor, para o valor eu vou devolver aqui o valor, tá? Então, não é para cada valor, né? Eu imagino que um valor X aqui é a própria lista, tá? Porque um valor é o valor do estado, né? Então, eu vou executar essa função e vai me devolver o quê? O valor, que é o valor que eu defini inicialmente. Agora, se eu quero atualizar esse valor, eu uso a função agent update, e aí eu atualizo através do PID do agente e uma função anônima que vai me dar o estado, que é x também, certo? Dizendo aqui como x, qualquer variável aqui que você colocar vai dar certo. E aí eu tenho o estado aqui dentro
Qual vai ser o meu novo estado? Eu vou adicionar no final da minha lista um 4 e basicamente ele atualizou. Vamos ver se atualizou mesmo. Vamos pegar de novo os valores, ó. Então, perceba que ele está usando isso aqui em background, né? É um PID, ou seja, é um processo que está rodando em background que mantém o meu estado ali sempre ativo e eu consigo obter valores e atualizar valores dentro do meu estado do agente, né? Dentro do agente. Então, o agente ele serve para armazenar estados, tá bom? Ele é um processo que está ali armazenando estados e a gente consegue acessar esse processo de qualquer lugar tendo o identificador do processo, que é o PID aqui. Então, se eu estou numa função, e aí a gente pode ver isso, ó, eu vou fazer o seguinte aqui, a gente vai inicializar um agente numa função e em outra função a gente vai acessar o mesmo agente. O que a gente vai passar é só o PID para ele saber qual é o PID, qual é o identificador daquele processo e aí chamar o agente de acordo com o processo que ele foi criado. Tá? Então eu vou criar uma função iniciar agente aqui e vai ter um estado inicial, vou chamar de estado. Ele vai me devolver o que? O PID. Tá? Dá um ok PID agente start link, uma função anônima para devolver o estado, função anônima sem argumentos nenhum e o estado que eu dizer na função. Ok, me devolveu o PID. Então, se eu venho aqui numa outra função, obter estado e eu tenho o PID, então eu venho agent get, eu boto o PID e eu boto a minha função que vai ser usada para tratar a informação de saída e vai ser uma função anônima que tem um argumento e devolve ali o meu próprio argumento. Simples, né? E a gente mostra um detalhe interessante da linguagem funcional, tá? Vou recompilar aqui. Elixir 23, iniciar agente. O meu estado inicial é olá mundo. Ok. Eu só não salvei o PID, né, para mim aqui, né? Mas eu vou fazer o seguinte, como eu sempre tenho feito no começo do vídeo, né? Salvando, pegando aqui do valor que já ficou salvo aqui no EX. E eu vou agora executar a função obter estado. PID olá mundo. Certo? Então eu inicializei nessa função aqui e aí eu li aqui nessa outra função. Sabendo, e aí vem o detalhe da linguagem funcional, né? Eu precisei sempre do parâmetro para poder pegar a informação. E aí eu tenho na linguagem funcional o seguinte princípio de que eu entro com a informação e aí eu trabalho essa informação e devolvo um resultado, tá? A única diferença dessa função aqui é que ela não é uma função pura. O que é uma função pura? Uma função pura é uma função que eu entro com os argumentos conhecidos e eu devolvo uma informação baseada nesses argumentos conhecidos, né? Por exemplo, a função que eu criei aqui em cima, a função soma. Ela é pura por quê? Porque se eu entro com dados qualquer valor A e B, por exemplo, soma, que é só para mostrar o que é uma função pura para vocês, né? Soma 5, 4, ele vai me devolver que 9 o resultado. Então, toda vez que eu entrar com esse valor, 5 e 4 vai me devolver 9. Em nenhum momento essa função vai mudar de valor. O resultado dela sempre vai ser o resultado esperado 9 para esses dois argumentos dados aqui. Se eu mudar os argumentos, eu mudo o resultado final. Então ela é uma função pura, certo? Agora essa função aqui de baixo, que é a minha função obter estado, ela não é pura. Porque tudo bem, estou entrando com o PID, né? O PID é conhecido, o PID é um valor 180, né? Que é o número desse processo, que é a referência desse processo. Só que essa referência ela não me traz por ela mesma, né, o valor que eu vou utilizar para executar meus cálculos. Ele depende de um elemento externo, de uma entidade externa, que é o agente que está rodando em background. Então, por isso, por eu não conhecer esses valores, e nunca vou conhecer, porque são valores dinâmicos, valores que em qualquer momento pode atualizar, por eu não conhecer isso aqui não é uma função pura. É uma linguagem funcional porque eu tenho ali, trabalho com uma função que recebe um valor, mas ela não é pura porque o elemento externo, né, ele pode me dar um efeito colateral aqui, porque eu não conheço o valor dele, né, não é um valor previsível, certo? Então, por isso ele não é puro. Só mais um detalhe sobre agentes antes de passar para tarefas, tá?
Para as tarefas de casa não, para as tarefas de casa não, para passar para outro elemento importante dentro da concorrência, que é tarefas, que é tasks, né? E aí, mas antes disso, né, a gente consegue também, ao invés de definir um PID aqui, né, definir um nome, e aí esse nome ele fica marcado aqui para esse agente, né? Por exemplo, colocar o name agente. Ele é um agente, tá? E aí eu não preciso mais do PID aqui. E aí eu posso utilizar aqui o agente, certo? Vamos fazer esse teste. Vamos recompilar aqui, né? O PID não é mais usado, não precisa mais do PID, né? Agora que ficou mais claro o fato de eu não ter uma função pura, né? Ficou muito claro agora, porque nem argumento ele está entrando, né? Então eu vou iniciar agente. Ainda definir o estado, né? Esqueci. Definir o estado, novo estado. E aí ele iniciou o agente, ele devolveu o PID, mas eu não preciso mais do PID, porque o meu agente já está salvando o próprio PID, já está referenciando o próprio PID. Então toda vez que eu chamar esse agente aqui, o Elixir vai saber que eu estou fazendo referência a esse PID aqui. Então vamos obter o estado, né? Agora. Novo estado, certo? E agora ficou totalmente claro, claríssimo, que isso aqui não é uma função pura e nunca vai ser. Porque eu não estou entrando com nenhum argumento e eu estou devolvendo um valor mutável, né? Porque se eu mudar o meu... E eu não fiz uma função de update, né? Mas se eu mudasse o valor do meu agente, né? Botasse um outro valor, ele ia devolver outro valor sem que para isso eu tivesse alterado aqui dentro dessa função. Então, mostrando aí claramente que essa função ela não é pura, né? E aí depende de um elemento externo, de uma entidade externa, né? O que, ok, isso é totalmente aceitável dentro de programas, dentro de programação, mas um detalhe importante é quando a gente for criar nossas funções, né? Nosso sistema, né? Vai existir um momento em que a função ela vai ser pura. E que momento é esse? Quando a gente estiver trabalhando com o core, com a regra de negócio. Então ali vai ter que ser realmente puro, né? Eu tenho que, se a minha regra de negócio de uma calculadora é que dois valores somados eles vão dar realmente a soma dos dois valores, então não posso ter um elemento externo totalmente dinâmico para bagunçar aqui a minha função e criar um efeito colateral. Porque se eu crio um efeito colateral na regra do negócio, aí o programa pode sair dos eixos, né? Muito bem, vamos aqui para tasks, tarefas. Certo? Tarefas ele é um pouco similar ali, não ao agente, mas ao spawn, certo? A diferença é que a tarefa ela espera o resultado e devolve, certo? Como é que funciona isso? Vamos fazer um teste tarefa aqui. Só tarefa, tá? Por exemplo, eu quero executar a minha soma em uma tarefa, né? E eu vou executar uma outra soma em uma outra tarefa. Fazer as duas coisas ali paralelamente, né? Ao mesmo momento. Então, o que eu faço? Eu uso o módulo nativo aqui no Elixir de task, tá? E aí async. O que esse async vai fazer? Ele vai executar. Vou só mostrar aqui, né? Ele vai executar um módulo, uma função e os argumentos. O mesmo padrão ali do spawn, tá? O módulo, a função é o soma e argumentos 1 e 2, tá? E eu vou salvar ali o PID1, que é o PID dessa tarefa aqui, certo? E eu vou esperar, botar um timer aqui, ó, e eu vou colocar um sleep aqui de 1 segundo e vou fazer uma nova tarefa, vou somar os valores 5 e 6 para dar 11, tá? Vou salvar isso aqui em PID2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou exibir o valor do PID2, certo? Primeiro, e depois do PID1. Bom, vou dar mais um segundo aqui, ó. Dar um IO inspect aqui no task await. Eu boto PID2 e aí eu boto aqui PID1. Vai acontecer. Define essa tarefa, ela vai executar assincronamente. Essa tarefa 2 vai executar assincronamente também. E aí eu vou mostrar o valor do 2 e o valor do 1, tá?
Só botar um label aqui, ó. Tarefa 2, pra gente saber. Label tarefa 1. Não precisa, é um string, né? Tem maiores exigências. Então vamos executar essa função, compilar e vou executar aqui elixir 23 tarefa. Viram que, né? Esse detalhezinho aqui, isso aqui aconteceu porque a minha função ela executou aqui, ó, tá? Ela tem um IOPUTS e ela mostrou na tela, tá? Então aqui vamos ver o que aconteceu de fato. Quando eu executei essa função, ele executou a minha soma em um processo à parte e aí ele imprimiu na tela, porque a minha função ela tinha essa opção de imprimir na tela o valor. Ele executou essa função, um processo à parte, imprimiu na tela aqui, né? E aí, esse processo tendo sido calculado em um outro core, em um outro processo, né, de maneira paralela, eu consigo esperar e devolver o resultado aqui no momento que eu quero. Então, isso aqui roda paralelamente, né? Poderia até colocar assim, ó, tirar esses slips, vai ser até mais rápido, só para entender. Isso aqui roda paralelamente, certo? E isso aqui roda sequencialmente. Então eu vou mostrar isso, depois eu vou mostrar isso. Esses dois aqui executam processos paralelos, como se fosse ao mesmo tempo, tá? Então essa é a diferença aqui, usando o Task eu consigo trabalhar dessa forma e usar os outros processadores ali, né? Eu não salvei, tá? Só recompilei, né? Mas salvei. Pronto. Então 3, 11, tarefa 2, ele não mostrou o resultado, porque simplesmente o resultado, ele não mostrou o resultado porque o resultado é um ok, né? Então eu teria que fazer assim. Eu teria que fazer um result aqui embaixo. Porque o resultado aqui dessa função é um ok, né? Ela vai retornar um ok, tá? Por isso que ela não mostrou lá. Vou fazer de novo. Agora sim. Tarefa 2 é um 11, tarefa 1 é um 3, e aí no final deu 3 porque o final da função é o resultado aqui do pid1, tá? Então, basicamente isso, né? Trabalhar de maneira assíncrona, né? Isso aqui parece que a gente está trabalhando de maneira sequencial, mas não, tá? Isso aqui está rodando paralelamente, né? Está rodando concorrentemente. Paralelamente, se tiver 2 ou mais cores na sua máquina, né? Concorrentemente, porque ele tem ali um tempo para cada tarefa e você não percebe que não percebe essa mudança ali de ação, né? Por exemplo, assim, ó. Então tem uma tarefa 1. Vou botar um comentário aqui. Tarefa 1. E aí ele está executando aqui, certo? E eu tenho a tarefa 2. Imagine um core, tá? Vou botar aqui um core. Então ele executa em outra tarefa. Quer dizer que ele está executando paralelamente ou só concorrentemente, né? Depende, se tiver um core vai ser concorrentemente, porque eu tenho ali um tempo executando a tarefa 1. Se não tiver terminado, nesse tempo definido pela BIM, né, pela linguagem, pela máquina virtual do Erlang, o que vai acontecer? Cada tarefa tem um tempo ali de 1 milissegundo. Se ela não terminar, vai parar para poder continuar a outra tarefa que está pedindo tempo. E aí depois que ela vai voltar a executar o tempo que precisa para poder entregar o resultado, certo? Então isso que acontece num core. Quando eu tenho 2 cores ou mais, né, que eu vou botar só 2 porque eu tenho 2 tarefas, fica mais fácil de explicar. Vou copiar isso aqui. Quando eu tenho 2 cores, o que acontece? Aí sim você vai ver eles trabalharem ali de maneira paralela, certo? Então nesse caso aqui, como eu tenho 8 cores, tem um hyperthreading também, aí dá 16, certo? Então o que está acontecendo? O segundo caso, estão trabalhando paralelamente para entregar o resultado. Se tivesse só um core na minha máquina, ele ia trabalhar assim, né, um tempinho para cada tarefa até entregar o resultado. Então isso aqui você não precisa se preocupar, isso aqui já está sendo feito de maneira totalmente nativa, interna no Elixir. Então trabalhar com concorrência é muito simples, é realmente pensar com concorrência, não precisa desenvolver a concorrência, é só começar a imaginar como é que funciona, né? E aí você criar o seu programa dentro dessa lógica da concorrência que
cá entre nós é um pouco diferente, né? Não é simplesmente você escrever assim, mas você tem que pensar diferente, né? Uma maneira diferente de pensar. Então, esse foi o vídeo. A gente abordou aí um tema muito interessante dentro do Elixir, né? Que é a concorrência, né? E aí a gente vai entrar então nos próximos vídeos ali no avançado. Vamos falar bastante sobre OTP, né? Vamos falar sobre macros, né? E vamos também falar na sequência lá sobre tipos, tá? E outras coisas a mais. Então a gente vai ficando por aqui, né? Se você tiver gostado desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos, né? Compartilhe com aqueles que estão aprendendo Elixir, né? É realmente um conteúdo que eu espero que esteja sendo relevante para você, né? E por isso dê uma força aí para o canal, né? Para que as pessoas possam conhecer esse material e aprender e melhorar ali sua habilidade, né? Com Elixir, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.